Sr. Presidente, eu agradeço a vinda da direção da APRE, a doutora Maria do Rosário Gama, a doutora Américo Correia, a doutor Dores Ribeiro. Agradeço também os contributos que aqui nos trouxeram. Em relação a algumas das dúvidas que foram colocadas, e embora esta audição não seja propriamente no sentido da nossa parte elucidar as associações, mas obviamente que isso também faz parte, nesta dialética, é dos contributos que vêm de quem está no terreno e quem conhece com grande profundidade os problemas a que dizem respeito ou que são objeto destas iniciativas legislativas, para tentarmos melhorá-las exatamente. Mas em relação à questão das comissões de proteção nas autarquias, eu julgo que, como foi dito, aliás, elas já existem, embora, de facto, eu estou plenamente de acordo que é fundamental, porque são as tais equipas multidisciplinares de que falou, que atuam no terreno e que conseguem não apenas sinalizar, mas inclusive dar resposta a problemas concretos. As sinalizações que nós conhecemos nesta matéria são-nos dadas até pelas forças de autoridade e mais pela GNR, que publica um conjunto de censos dos idosos que estão abandonados, dos que estão isolados e dos que estão abandonados e isolados, e são mapas muito curiosos que até nos fazem desvanecer algumas das crenças, enfim, que nós temos sem grandes motivações científicas, embora isso também tenha a ver com o território de atuação de cada uma das forças de autoridades que estejam em causa, mas essas situações acontecem muito mais no interior do país do que nos centros urbanos, como nós às vezes julgamos que assim é, de acordo com esses dados que estão disponíveis. Mas concordo perfeitamente, essa articulação de políticas é fundamental e é para aí que temos de caminhar, estou também de acordo. Em relação à questão da interdição que a doutora Maria Rosário Gama falou, eu julgo que não é exatamente isso que se passa nesta legislação. Há, de facto, uma mudança de nome para tutela, mas o Tribunal nunca sai do processo, isto é, um processo judicial e, portanto, a interdição, agora a tutela, é sempre determinada por um processo judicial que acontece no Tribunal com decisão judicial, portanto esse receio pode estar afastado. Em relação aos mandatos, há aqui um paradoxo. A situação que descreve, e que acabou até de descrever uma concreta, é que nos pareceu ser de evitar, isto é, as alterações que nós propomos em relação aos mandatos vão exatamente no sentido, quer através da participação obrigatória ao Ministério Público, quer através da sua publicitação, de um controlo desse mandato, que neste momento não existe, isto é, o idoso pode ficar nas mãos de pessoas com menos escrúpulos, menos sérias, o que acontece frequentemente. Eu próprio tenho conhecimento direto de situações muito semelhantes àquela que a senhora doutora aqui descreveu, e penso que todos os nossos colegas aqui terão também de situações dessas, e o que nós queremos é, de facto, fortalecer esta instituição do mandato, porque ela é muitas vezes necessária. O que temos é que tentar criar, na medida das nossas possibilidades, esquemas de controle e de fiscalização, de modo a que aquele que devia instar e agir em defesa dos direitos do idoso não faça exatamente o contrário. É um bocadinho isso que nós vamos. Portanto, é isso que nós procuramos, é vencer essa situação e não criar uma situação de desproteção. Mas estamos abertos a sugestões para melhorar esta iniciativa também. Em relação à criminalização, onde a doutora Maria do Rosário Gama expôs as suas maiores dúvidas, algumas das razões que aqui aduziu, eu estou de acordo com elas. A questão é muitas vezes de apoios sociais, e é verdade, sem apoios sociais nada feito. Ou seja, a criminalização nesse sentido cairia como algo, digamos assim, desprenado de qualquer razão de ser. O problema coloca-se é que o abandono, de acordo com aquilo que nós sabemos, acontece mesmo quando existem apoios sociais. E então pode-se fazer a pergunta, e mesmo com apoios sociais, e se dá o abandono pura e simplesmente porque para algumas famílias, para alguns cuidadores, chamemos-lhe assim, ainda que esses apoios sociais existam, pode vir a ser uma espécie de, como direi, entorpecimento daquilo que hoje em dia muita gente considera ser a sua lógica natural de vida e da qual não faz parte cuidar de um idoso, ainda que seja seu familiar direto ou outro em que está a seu cargo. E, portanto, nós temos situações e conhecemos situações em que há um abandono e muitas vezes o corte completo
em que os estabelecimentos hospitalares ficam completamente desprovidos da possibilidade de contactar com quem quer que seja, o idoso fica lá e não se consegue encontrar, nem os estabelecimentos hospitalares estão preparados para esse tipo de circunstâncias, não se consegue encontrar quem chamar quando o idoso tem alta, quando o idoso está em condições de poder sair do estabelecimento hospitalar e ir ou para uma instituição ou para a casa do cuidador. E o que fazer? Quando esses apoios sociais existem e mesmo assim estas situações acontecem. Aquilo que se faz normalmente é uma condenação moral e nós ouvimos-la muitas vezes. Há aqui uma ideia de reprovação social. É curioso que esta reprovação social não tem favorecido um avanço significativo nas soluções para o problema. Aqui a lógica da criminalização é uma lógica de prevenção geral. Não é tanto uma lógica de punição, muito menos estigmatização. Eu, sem querer, já foi um argumento aqui aduzido muitas vezes, eu tenho sempre algum cuidado em utilizá-lo porque, se for mal interpretado, poderei estar, o que não será a minha intenção, como é evidente, a ofender as pessoas a quem me dirijo. Mas devo dizer que quando, na Assembleia da República, começamos a densificar os crimes de violência contra as mulheres, esse argumento ouvimos-lo muitas vezes aqueles que não queriam que essa densificação da criminalização avançasse. Ao fazer isso, estão a tratar as mulheres quase como um ser que, à partida, necessita de um plus, desculpa a expressão, de proteção e, portanto, estão a estigmatizá-la. Não é isso que se pretende, não foi isso que aconteceu na violência contra as mulheres e não será isso, com certeza, que vai acontecer na questão das violências contra os idosos. Muito obrigado, Sr. Presidente.